Estamos de volta aqui à segunda parte do Entre Estrelas com José Gabriel Quaresma. Eu penso que foi na altura que saiu do jornalismo desportivo que fez algumas duras críticas ao mundo do futebol. Saiu também, penso eu, e vai-me confirmar a seguir, por pressão, por saturação. Eu penso que inclusivamente chegou a ser ameaçado, provavelmente porque não reportava os eventos futebolísticos, se calhar da forma como os fãs queriam. O que é que aconteceu? É um mundo do futebol assim tão duro, tão agressivo, pode ser mesmo violento? E irónico também o mundo do futebol, porque eu tive, de facto, em 25 anos de carreira e de televisão, eu tive uma única vez em que eu não estive bem porque a reação que despoltei foi violentíssima. Mas também não tenho peso na consciência porque eu estava a brincar com uma pessoa amiga e houve inclusive pessoas que me atacaram nessa altura durante 24 horas nas redes sociais e depois acabaram a pedir-me desculpa, que foi uma brincadeira sobre uma bomba num avião onde iam adeptos do Sporting e esse meu amigo. Mas eu nem sequer escrevi nem bomba nem avião, eu estava a brincar com ele e coloquei o emojizinho da bomba e do avião. E, entretanto, desencadeei uma reação que foi a primeira e única vez na minha carreira, mas vim a perceber que é diário nos meus colegas que fazem desporto, por exemplo. Mas que pronto, que me chocou imenso, porque eu não sou a pessoa que me tentaram retratar. Ameaças de morte, que me violavam a filha, que me punham uma bomba em casa, e-mails para a TV para me despedirem porque eu estava a apelar ao terrorismo. Enfim, eu vim a perceber depois o mundo das redes sociais, como é que ele funciona. Inclusive, fui tirar um curso de gestão de redes sociais e reposicionei-me nas redes sociais e nunca mais tive problemas, nem antes disso tive. E só tive durante 24 horas nas redes sociais. Pessoalmente também nunca tive. Mas a Cristina colocou essa questão e eu aproveito, ao fim destes anos todos, porque isso já aconteceu há muitos anos, aproveito a oportunidade, embora a minha consciência esteja tranquila, porque foi uma brincadeira, podia ser aqui em casa, podia ser a Cristina, podia ser outra pessoa qualquer, não, só quem não me conhece ou quem é perverso é que poderia imaginar que eu desejaria mal a alguém alguma vez. Mas aproveito a oportunidade, porque sou um homem coerente e sou um homem sério, intelectualmente sério, de pedir agora, ao fim destes anos todos, desculpas aos sportinguistas do Canadá, porque nunca consegui falar com eles, é a primeira vez, e dizer-lhes que tenho um profundo respeito, porque o meu clube neste momento é o Rio Maior, que é onde joga o meu filho, e o meu clube é o Vila Franquense, que é o clube da minha terra, e portanto aquilo era uma brincadeira. Há de haver pessoas seguramente que se vão lembrar disto, e eu peço-lhes desculpa, embora a minha consciência esteja tranquila, porque é aquelas coisas que nós dizemos a brincar com os amigos, e depois é que eu percebi que havia uma manipulação das redes sociais e que aquela vaga de fundo que se criou não foi uma coisa orgânica, não foi uma coisa natural. Eu fui mais uma vítima das redes sociais. Só que apelei à minha inteligência e reposicionei-me. E na altura pedi desculpa às pessoas e mais, uma coisa que não se sabe. Pedi à minha direção na altura para me retirar do ar, eu estava a apresentar à meia-noite, por respeito às pessoas a quem eu ofendi sem ofender. Isso Portanto, atingiu de fui ao facto uma extremo do respeito. dimensão importante, digamos, Sim, teve consequências, esse inclusive, episódio. eu depois saí do ar durante algum tempo. Hum, Depois eu, como disse Cristina, depois eu vim a perceber que isto é regular, acontece cotidianamente com jornalistas e comentadores, etc. Comigo nunca tinha acontecido, felizmente nunca mais aconteceu, mas marcou-me profundamente, porque foi uma coisa violentíssima. Eu nunca imaginei que o ser humano conseguisse ser tão mau, tão perverso, já tanto mal a uma pessoa, quando nem sequer havia fundamento para isso, não é? Mas Mas infelizmente eu penso que isso é um pouco o dia a dia de hoje nas redes sociais e já é transversal, penso eu, a qualquer uma delas, para além do LinkedIn, que é diferente, é muito mais profissional. O Zé sente-se, digamos que, condicionado hoje em dia, quando publica alguma coisa nas redes sociais, ou falo com muito mais cuidados, porque acredito que isso tenha ficado na sua memória, não é? Esse episódio. sim, mas não é por causa disso. Eu já fiz o luto dessa situação. Uma semana, 2 semanas depois disso ter acontecido, eu respondo já à pergunta. Eu tive aqui um lapso. Houve uma situação real que aconteceu, foi 2 semanas. Eu ia voltar ao trabalho, estava a comer um pastel na e a beber um café, e um senhor ao meu lado disse: "Ó, Sr. João, eu pago o café a este senhor." Eu disse: "Ah, obrigado." E o senhor diz-me assim: "Você lembra-se do que aconteceu há umas semanas e tal?" Eu disse: "Lembro, claro que lembro." Então ele lembra-se que recebeu uma mensagem a dizer: "Eu sou do Sporting, mas eu não acredito em nada do que estão a acusar. O senhor é um profissional exemplar, é uma pessoa que já deu provas que é um ser humano fantástico. Portanto, dê-me um abraço." E quando olhei, o senhor Oh, tinha o símbolo do Sporting no relógio. Eu dei-lhe o abraço e eu paguei-lhe o café.
E eu fiz o luto da situação nessa altura, porque, como lhe disse, a minha consciência esteve sempre tranquila. Foi um erro, mas foi uma coisa sem qualquer sentido. O que é que eu fiz e o que é que eu fiz a partir daí? O que é que eu faço atualmente? Eu atualmente, quando partilho menos coisas, partilho as minhas corridas, quando vou apresentar noticiários, etc., porque é o meu palco também, as redes sociais, mas antes de partilhar e publicar o que é que seja, penso duas vezes antes de carregar no Enter. Muitas vezes ponho publicado só para mim, para depois ir ver e perceber se tem algum impacto, e faço uma enorme autocensura quando funciono nas redes sociais, completamente condicionado. Não por isso que aconteceu, isso eu já fiz o luto, mas pelo que acontece nas redes sociais, onde o ser humano perde a noção de ser humano e diz coisas e faz coisas que são inaceitáveis. E, portanto, sou altamente autocondicionado com as redes sociais, até por uma questão estratégica, para que não me volte a acontecer lapsos e enganos que têm influência na nossa vida, podem ter influência na nossa vida Claro. pessoal e até profissional. Olha, o que não foi nem lapso nem engano foi em 2013 o lançamento de um livro em que foi coautor e que fala do teletrabalho. É interessante como hoje em dia faz parte, portanto, o tema faz parte do nosso dia a dia, por vontade própria ou não, não é? Quer-nos falar um bocadinho dessa obra? Alguma vez imaginou que no futuro próximo iríamos retratar esse tema diariamente? Eu, antes desse livro, escrevi um outro, que foi a biografia do Mantorras, em Sim, 2007 ou sim. 2009. E estou a escrever um romance há 3 anos, só que eu escrevo 60, 70 páginas, depois vou ler, depois apago tudo. E, portanto, estou há 3 anos a tentar arrancar. Oh, não Em pode relação fazer ao Out of the isso. Office, diga? Não faça isso, 60 páginas é muita escrita. Mas depois eu não gosto e então vou fazer de novo. Mas eu prometo terminar. Em relação ao Out of the Office, eu nunca imaginei que aquele padrão de trabalho, os padrões de trabalho que são referidos no livro, fossem obrigatoriamente aplicados uns anos depois. Na altura, os padrões de trabalho que são ali retratados, o livro retrata a mudança do paradigma do trabalho, são padrões de trabalho que já eram utilizados inclusive no Canadá, utilizando a tecnologia, a capacidade de processamento dos smartphones, da tecnologia corporativa, os espaços de trabalho partilhados, o coworking. Inclusive no Canadá temos um caso retratado no livro que se passa no Canadá, que é coworking rural, para pessoas que querem sair da cidade, que querem viver para o campo e têm ali o seu espaço de trabalho. E esse livro era de facto um projeto muito inovador. Porquê? Porque nós desenvolvemos uma aplicação móvel que interagia com o livro. Nós conseguimos disputar conteúdos 3D, multimédia, no livro através da aplicação. Nós conseguimos notificar as pessoas que havia conteúdos novos no livro. Portanto, era um livro sem fim. Só que o projeto correu mal com o outro coautor, e eu saí desse projeto. Eu acho que ainda continua, não sei, mas eu saí desse projeto por opção. Nós tínhamos grandes partners envolvidos, a Microsoft, a Cisco, a Steelcase, a Global Workspace Association em Miami. E, portanto, era um projeto que foi inclusive vendido para os Estados Unidos, foi vendido para os Uau! Estados Unidos e nunca foi sequer pago, por uma senhora que se chama Carolina Rendeiro, que creio que trabalha no consulado neste momento. Era uma pessoa ligada aos espaços de trabalho. E então eu, como não gosto, eu gosto de paz na minha vida, preferi dizer, ok, eu saio e abdico e vim embora. Mas era de facto um projeto, não havia nenhum até então e não houve nenhum depois dele nessa Oh, que forma. pena. Mas pronto. Não, Cristina, não é pena, sabe porquê? Não. Porque eu tenho uma filosofia de vida, tenho várias filosofias de vida. Uma delas é, o que tem que ser é e o que não tem que ser não é. Não tinha que ser. Pois, Partimos para o outro. provavelmente. É melhor aceitar dessa forma, claro. Eu costumo dizer que devemos aceitar aquilo que não podemos mudar. Olha, como sempre, estamos quase a chegar ao final desta entrevista, embora não seja de acordo com a minha vontade, mas tem que ser porque são estes os tempos que temos. E à imagem do que faço sempre com os nossos convidados, aqui ao Entre Estrelas, eu gostaria de lhe perguntar o que é que gostaria de dizer aos imigrantes que vivem aqui no Canadá, às pessoas de língua portuguesa que aqui habitam e que são bastantes, e que de certeza que vão ficar muito contentes de o ver, porque se não estou em erro, é a primeira pessoa que nós trazemos que esteve ligada ao desporto e sabe que o futebol aqui fala também bastante alto. E muitas das pessoas que seguem a vossa televisão vão se lembrar do Contra-Ataque, de certeza absoluta. Com E certeza. mais daquele jornalista que perdeu o dente em direto. Fui eu.
Sou o único no planeta, não há nem CNN, nem NBC, Sempre a não há. fazer história. E foi no desporto, curiosamente. O que é que eu posso dizer? Eu fui imigrante, eu vivi 2 anos na África do Sul, entre os 20 e os 22. E sei o que é estar longe de casa, das pessoas, o contraste que é termos uma vida boa e faltar-nos alguma coisa. Aquilo que eu posso dizer é, se calhar as gerações mais novas podiam começar a pensar em trazer o seu know-how para cá, em trazer a sua Portugalidade, o seu sentido patriótico para cá, porque Portugal já não é bem um país, é um sítio mal frequentado. E nós precisamos de pessoas novas, de pessoas que sentem Portugal. E ninguém melhor que um imigrante sente o país. Depois, são pessoas que têm ensino de elevada qualidade, são pessoas que têm esse afeto ao país. E, portanto, podiam começar, de vez em quando, a vir para cá, enfermeiros, médicos, enfim, vir para cá para ver se essas novas gerações, já não vai ser a minha, apesar de eu ser um jovem, tentarem mudar isto, tal como que são as gerações dos meus filhos. E dizer também que, enquanto houver um português fora de Portugal, para mim, nós continuamos a ser o maior e o melhor país do mundo. Muito obrigada, José. Foi uma mensagem muito simpática e penso que, de certa forma, no tema que tocou, a primeira vez que alguém referiu que era importante esse intercâmbio de profissionais. Este Entre Estrelas chega assim ao fim. Agradeço-lhe mais uma vez ter tido a disponibilidade para vir até aqui aos estúdios da FPTV, embora que virtualmente. E dou-lhe agora a palavra para dizer só até já. Espero que um dia que possa vir aqui pessoalmente a Toronto, à FPTV. A pandemia trouxe-nos isto. Trouxe-nos a possibilidade de eu ir até ao Canadá no instante, esta noite, depois de ter bebido um café e agora voltar para casa. E foi de facto, não é retórica, foi de facto um gosto muito grande estar a falar com a Cristina, mas saber que estou a falar para os portugueses que aí estão. Tenho um grande orgulho neles, aliás, como tenho um grande orgulho nos portugueses que estão fora de Portugal. E posso-me despedir com isto. Gostava um dia que a pandemia permitisse fazer-vos uma visita real, estar convosco, conhecer-vos, ver o vosso projeto e dizer que foi de facto muito bom este bocado. Tenho um grande orgulho por ter estado aqui convosco, espero que tenham gostado. Eu dei o meu melhor, como sempre. Obrigada, Zé. Stay home, stay safe. Até aqui as coisas não estão fáceis. Muito obrigada, Zé, mais uma vez. E agora sim, infelizmente chega ao fim o Entre Estrelas de hoje com José Gabriel Quaresma. Faltou dizer que a minha maratona foi dedicada ao Luís Grilo, outro triatleta que desapareceu, que era meu amigo da escola, desde os tempos de escola, com quem eu tinha estado na minha última semana de preparação a treinar também. Por isso, depois quando ele morreu, eu peguei na camisola da maratona, fiz-lhe esta dedicatória e coloquei no caixão.